Olá, boa noite. Vice-governador Antônio Andrade é reeleito presidente do PMDB de Minas com 97% dos votos. Fim de semana registra mais um homicídio em Patos de Minas. 2 rapazes são presos suspeitos de furtar residência em Lagoa Formosa. Em Lagamar, bandidos arrombaram igreja e levaram todo o dinheiro das ofertas. Enem é realizado com tranquilidade em Patos de Minas. E FTM abre inscrições para cursos técnicos. Nós vamos oferecer 40 vagas, que são os cursos de logística e mineração. Bancários analisam proposta e decidem se vão encerrar a greve em Patos de Minas. O NTV News desta segunda-feira, 26 de outubro, traz ainda. 16 personalidades são homenageadas pela Câmara Municipal de Patos de Minas com título de cidadão honorífico. Contratações temporárias devem cair 30% neste fim de ano. Todos os detalhes você confere a partir de agora. Depois de uma sofrida maratona de preparação, finalmente chegou a hora de testar os conhecimentos no Enem. As provas realizadas no fim de semana movimentaram Patos de Minas. Os candidatos fizeram provas no campus do Unipan e em escolas da cidade. Poucas ocorrências foram registradas. Os estudantes se concentraram mais cedo na porta do Unipan para o segundo e último dia das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, edição 2015. Um certo clima de tranquilidade pairava no ar. Mesmo tendo a tão temida redação pela frente, muitos jovens estavam confiantes, talvez devido ao resultado do primeiro dia. Eu achei a prova de humanas meio complicada, mas as outras eu acho mais boa. Foi tranquilo, estava um pouco puxado, mas... Aluno de escola pública, Davi ainda cursa o segundo ano e veio treinar para a prova do ano que vem. Ano passado eu fiz, esse ano eu fiz, ano que vem eu vou fazer, mas ano que vem valendo. Enem é bem difícil, mas dá para fazer. E ele está no caminho certo. Segundo esse diretor de cursinho, o treino é essencial para que o aluno se saia bem nas provas. Preparação, preparação, preparação. Exaustão. Isso é que tem que ser feito. A escrita, não adianta só o aluno. As provas do Enem são 90 questões dia. Não adianta o aluno, você tem 2 alunos que são inteligentes. Ambos conseguirão fazer a questão, só que um faz mais rápido do que o outro por treino. Isso é que é importante, é o treino, não é só saber fazer. Porque à medida que ele faz a questão mais rápido do que o outro, ele vai conseguir fazer 3, 4, 5 a mais do que o outro. E a redação a mesma coisa, é escrever, 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 sempre. As provas que aconteceram no sábado foram das disciplinas das áreas de ciências humanas e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. E em Patos de Minas, 4 candidatos não conseguiram chegar no horário. Foi com tranquilidade que nós recebemos todos os nossos alunos aqui. Todos chegaram pontualmente, todos entraram pontualmente, viram seus locais de prova. Infelizmente, acho que tivemos alguns problemas com outros alunos que chegaram atrasados. Foram 4 que chegaram atrasados, os portões estavam fechados. E tivemos também um caso de um aluno que estava lá dentro, porém sem identidade, ele perdeu, foi convidado a se retirar e se retirou. Foram os casos assim que nós vimos aqui que ocorreram de pessoas que não fizeram prova. No demais, tudo tranquilo. No domingo, os alunos tiveram 5 horas e 30 minutos para as questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, além de redação e matemática. Antes de subir para os blocos, alguns alunos contaram com a fé e uma ajudinha de óleo bento. Alguns minutos antes, os alunos mais atrasados tiveram que apressar o passo para estar dentro da sala no horário. Mas alguns alunos se atrasaram e agora só no ano que vem. Eu meio que acordei meio tarde. E aí agora? Agora? Só ano que vem. A Polícia Militar também deu apoio com um esquema especial para o Enem. Esse ano a Polícia Militar fez um projeto especial para as provas do Enem. Tanto no Marcolino de Barros, Zama Maciel e Unipan, nós isolamos as ruas adjacentes. Dos 3 que perderam os documentos, apenas um conseguiu com que o boletim de ocorrência fosse impresso. Passaram para a gente que se eles tivessem o número do REDS, seria suficiente para dar esse atendimento. Como eles procuraram a PM faltando 15 minutos para fechar os portões, a gente conseguiu qualificá-los, registrá-los e fornecemos os números para eles. Apenas um deu prazo de imprimir, que procurou a gente mais cedo. Só no primeiro dia, o número de pessoas que não compareceram ao Enem foi de mais de 25%, um número elevado de acordo com o diretor de cursinho.
Eu garanto para você que quem pagou a taxa de inscrição foram poucos que faltaram. A maioria que deve ter faltado, por exemplo, deve ser os que realmente não pagaram e não firmaram o compromisso de vir fazer as provas do Enem. Em todo o país, o total de faltosos foi de 25% dos 7.700.000 candidatos. Nos 2 dias do Enem, 740 candidatos foram eliminados. Além disso, houve 3 casos de postagem de fotos das provas dentro do local de provas. De acordo com o MEC, por uso de equipamentos inadequados, foram 347 participantes eliminados no domingo. Outros 330 participantes foram eliminados no primeiro dia. 63 pessoas foram eliminadas no detector de metais. Na região metropolitana de Belo Horizonte, os 5 estudantes que foram prejudicados após uma aplicadora do Enem encerrar o teste 30 minutos antes do horário previsto para o término da prova, poderão fazer um novo exame dia 1º de dezembro. O teste será aplicado na mesma data do Enem para pessoas privadas de liberdade. Segundo a assessoria de imprensa do INEP, responsável pelo exame, os candidatos serão procurados e informados a respeito do local do novo teste. O IFTM de Patos de Minas está com inscrições abertas para vários cursos de formação profissional. O prazo vai até 18 de novembro. O Instituto Federal do Triângulo Mineiro, IFTM, Campus Patos de Minas, vai oferecer vagas para os cursos de eletrotécnica, logística e mineração. Nós temos 35 vagas para os cursos integrados, que este ano nós vamos oferecer a logística e a eletrotécnica. E para os cursos na forma concomitante, nós vamos oferecer 40 vagas, que são os cursos de logística e mineração. Além da modalidade integrado, em que o aluno cursa o ensino médio e o técnico na instituição, ao concomitante. No caso do curso concomitante, nós temos o aluno que pode estar cursando o ensino médio fora do instituto, como nós temos alguns casos, ou aquele que já tenha terminado o ensino médio. Então, todas essas formas, por isso que nós temos ele no período noturno. Os cursos de eletrotécnica e logística são oferecidos na modalidade integrado. Os estudantes do curso de eletrotécnica vão aprender conteúdos relacionados à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, bem como a forma como a energia ela é utilizada dentro das indústrias, comércios ou residências. Dessa maneira, ao final do curso, os estudantes estão aptos a trabalhar com manutenção de equipamentos, execução de projetos elétricos, realização de instalações elétricas, de projetos de automação, dentre outras atribuições. Nos cursos integrados, os alunos estudam durante 3 anos o curso técnico. Olha, o nosso foco principal desde o nascimento do próprio curso de mineração é dar ao aluno aquela formação básica para que ele tenha capacidade de exercer com profissionalismo e de forma bem prática o ofício do técnico em mineração. Então todas as disciplinas, todo o nosso foco é em cima desse objetivo. Os alunos, tanto do curso integrado quanto do curso concomitante, eles aprendem todos os aspectos relacionados à gestão do fluxo de produtos. E dentro dessa gestão estão as atividades de transporte, armazenagem, distribuição de materiais. O aluno poderá se inscrever até o dia 18 de novembro pelo site iftm.edu.br/ingresso. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 98863-6642. Quem não tem condições de pagar a taxa de inscrição poderá pedir isenção. Tem uma taxa, mas se a pessoa não tiver condições de pagar este valor, ele pode pedir a isenção durante todo o período de inscrições. Todos esses dados mais importantes, eles estão no edital. É de suma importância que o candidato leia o edital, porque lá estará todas as regras do certame. É interessante que ele observe porque tem as cotas e dependendo da característica qual ele acha que é interessante, ele escolhe por uma ou por outra. Os deputados Jean Willis, do PSOL, e Érica Cocai, do PT, entraram com 2 recursos nesta segunda-feira para suspender a tramitação do projeto de lei que cria o Estatuto da Família e levar o texto à votação no plenário da Câmara antes de seguir para o Senado. A proposta define família como a união entre homem e mulher e exclui uniões homoafetivas.
A tramitação tinha caráter conclusivo e, por isso, a proposta seguiria direto para o Senado, sem necessidade de ser votada pelo plenário da Câmara. Com os recursos, a tramitação fica suspensa até que eles sejam apreciados no plenário. No próximo bloco do NTV News, Câmara homenageia personalidades com o título de cidadão honorário. E vice-governador Antônio Andrade é reeleito presidente do PMDB de Minas com 97% dos votos. Servidores das prefeituras mineiras terão que rezar para conseguir receber o 13º salário este ano. Com a baixa arrecadação e a queda no fundo de participação dos municípios, que acertou em cheio as administrações municipais, calcula-se que 95% das cidades não conseguiram fazer reserva durante o ano e, portanto, não terão dinheiro em caixa para pagar os benefícios aos funcionários. Quase 69% dos 853 municípios já estão em situação considerada emergencial com relação às despesas com folha de pagamento. A Prefeitura Municipal de Patos de Minas divulgou nota nesta segunda-feira, prevendo a possibilidade de alteração novamente neste mês da data em que costumeiramente são realizados os pagamentos dos servidores públicos municipais. O salário referente ao mês de outubro será acreditado, segundo a nota, até o dia 13 de novembro. Personalidades que vieram para Patos de Minas e contribuíram ou contribuem para o desenvolvimento do município foram homenageadas pela Câmara Municipal de Patos de Minas. 16 pessoas receberam o título honorífico de cidadão patense. A sessão solene da Câmara foi bastante prestigiada, com a presença de autoridades, amigos e familiares dos agraciados. Este ano, 16 personalidades receberam o título honorífico de cidadão patense. A honraria é concedida pela Câmara Municipal e expressa de maneira pública e oficial o reconhecimento e agradecimento de Patos de Minas a cidadãos que adotaram a cidade e aqui se destacam. Para nós é uma grande honra, né? Porque na verdade nós simplesmente iremos reconhecer que esses cidadãos são de fato patenses. Porque todos eles já estão aqui há muito tempo entre nós, pessoas que acolheram Patos de Minas, que nós os acolhemos também. E para nós aqui é uma grande honra. Cada um com as suas habilidades, cada um com as suas potencialidades, que vieram dos mais variados locais, tanto do nosso estado, do nosso país e do mesmo do exterior, como temos hoje um português que será homenageado. Eles escolhem Patos de Minas, aqui criam suas famílias, criam raízes, desenvolvem os seus negócios e para nós é sempre uma honra tê-lo entre nós. Entre os agraciados deste ano estava um militar reformado, Cleberson Veríssimo. Natural de Uberaba e de família humilde, ele ingressou na Polícia Militar como soldado, chegando ao mais alto posto da corporação, o de coronel PM. Há mais de 30 anos, ele reside em Patos de Minas. Cheguei em Patos em 1988, dia 5 de janeiro, então contratado pelo presidente da União Recreativa dos Trabalhadores na época, Alonso Porto. E dali fiquei até 1992 jogando pela URT, no início de 92. E de repente fui convidado, Anivaldo Romão, a trabalhar com os garotos no Vila Esporte Clube, onde permaneço até hoje. Hoje, graças a Deus, já tenho minhas raízes em Patos, meus netos, meus filhos casaram aqui. Me sinto muito bem, então sou muito feliz mesmo por essa cidade ter me abraçado. Nascido na cidade de Miguelópolis, interior de São Paulo, o ex-jogador profissional de futebol, Luiz Alberto, veio para Patos em 1988 jogar na URT. Gostou tanto da cidade que há 23 anos trabalha na escolinha de futebol do Vila Esporte e cidades da região como técnico. Agora também é cidadão patense. Com todo orgulho, né, de estar sendo mais um homenageado pela Câmara Municipal de Patos de Minas. É um orgulho para a gente que trabalhamos muito na região, demos o nosso suor através de cada dia de nosso trabalho, da nossa profissão de policial militar, ajudando a comunidade da região e principalmente aos habitantes da cidade de Patos de Minas. A única mulher entre os agraciados com o título de cidadão há quase 40 anos reside em Patos de Minas com o marido, o empresário rural Décio Bruxer. Formada em ciências contábeis, Astrid participa ativamente de movimentos sociais e religiosos na cidade. O título de cidadã patense, para ela, só confirma o que já sente há vários anos,
patense de coração. Me sinto muito feliz, honrada e agradecida por esse título e realmente a única mulher. E quem foi a minha madrinha foi a Edmê, ficou muito satisfeita por ela ter me escolhido e gratificada também. E é uma homenagem muito importante, a gente sempre fica feliz com homenagens. E são 38 anos de Patos, então já me considerava patense, mas agora sou patense de fato. O PMDB realizou convenção estadual nesse fim de semana em Belo Horizonte. Os mais de 630 delegados que compareceram reelegeram o vice-governador de Minas Gerais como presidente do partido. A aprovação do nome de Antônio Andrade foi de 97%. A convenção estadual do PMDB de Minas revelou mais uma vez a unidade do partido. Pela segunda vez consecutiva, o PMDB de Minas Gerais consegue consenso para eleger o diretório no estado. Assim como ocorreu no passado, apenas uma chapa se inscreveu e Antônio Andrade foi reeleito presidente estadual do partido. Um momento antes que o PMDB reafirma a sua força, a sua união. Nós temos uma chapa única, o nosso vice-governador e presidente sendo reconduzido a mais um mandato, mostrando toda a união do partido nesse momento. Isso mostra que realmente a condução do partido nos últimos anos foi muito bem conduzida e a gente tem certeza que todos ganhamos com isso. A convenção para a eleição do diretório do PMDB aconteceu na Assembleia Legislativa de Minas e reuniu delegados e PMDBistas de todas as regiões do estado, além das principais lideranças do partido, reforçando o momento de unidade dentro do PMDB. O nosso vice-governador Antônio Andrade tem essa virtude, um trabalho conciliador, um trabalho de colocar com firmeza suas posições, mas sempre trabalhar pela união. E nesse contexto, nós temos a absoluta certeza que a liderança do nosso governador Antônio Andrade ela será fundamental no processo de reconstrução político, econômico do nosso país. A unidade existe, a quantidade de PMDBista presente aqui, vindo de todos os cantos de Minas, para uma chapa única, isso mostra a paixão que tem os filiados, nós filiados pelo PMDB. Em primeiro lugar, só se vence uma crise com unidade. Se você não estiver junto, superar a crise brigando é muito mais difícil. Então o presidente Michel Temer vai levar daqui hoje esse simbolismo que é de Minas, dos montanheses, que as montanhas de Minas vão abraçar, como abraça todos os mineiros, que leve esse abraço de Minas de harmonia ao governo federal. O vice-presidente da República, Michel Temer, saiu de São Paulo para acompanhar a convenção na capital mineira e voltou para casa com uma lição. Eu diria que o Toninho é um pouco ao lado do Adalberto, do Paulo, de todos os colegas PMDBistas que estão aqui, tem esta capacidade extraordinária de representar aquilo que o PMDB representa para o país. Ou seja, um certo equilíbrio, uma certa moderação, a ideia de que o antagonismo não deve nos separar, a ideia de que não há brasileiros melhores que outros, a ideia de que quando há divergência e divergências internas existem no PMDB, mas quando se trata do partido político, muitas vezes quando se trata do governo, mas quando se trata do país, o PMDB converge em nome e em benefício do país. Aqui eu vejo uma integração, porque esta integração faz parte da história de Minas Gerais. Foi Minas Gerais que levantou a bandeira da liberdade. Liberdade ainda que tardia. Pelo que estou vendo aqui, eu saio daqui animadíssimo. Ou seja, com a alma incendiadíssima para dizer viva o PMDB e viva o Brasil. Dentro do partido, o sentimento de todos é de total harmonia. Uma clara demonstração de força da união do PMDB e mais do que isso, o que a gente nota é que as lideranças do interior do estado, elas estão perfeitamente afinadas com o presidente estadual, com o vice-governador Antônio Andrade, em cima de determinados princípios que devem nortear a boa política. Está dando um exemplo para outros partidos no estado de Minas e no Brasil como um todo. E a gente tem que procurar dentro dos municípios essa unidade que o vice-governador conseguiu a nível de estado. Eu acho que a política precisa ser mais harmônica, sem muito embate entre os poderes, entre os adversários, entre os políticos, procurando sempre o bem-estar da população em primeiro lugar. E como não podia ser diferente, Antônio Andrade, após ser reeleito
presidente do PMDB de Minas, destacou a força do partido. Nós sabemos a importância do PMDB, a importância do nosso partido dentro dos municípios. É um partido municipalista, é um partido que sabe se a força dos municípios é a força do Estado e a força do governo federal, da nação do Brasil, é a força que vem dos estados, todos os estados hoje. É por isso que o PMDB nasce de cima, baixo para cima e não de cima para baixo. É um partido que respeita as suas bases, que quer um PMDB forte em suas bases hoje em Minas Gerais. O governador Fernando Pimentel também participou do encontro e fez questão de elogiar as lideranças do PMDB. Estamos governando juntos. O PMDB, como disse aqui o Adalberto, não é base de governo. O PMDB é governo junto com o nosso partido e com os demais que compõem o governo. Tem gente de todas as regiões que estiveram conosco na caminhada e que estão agora na base do governo e no governo junto conosco. Então, a alegria de estar aqui com vocês e a esperança de que o exemplo de união que Minas Gerais está dando, nesse governo que nós compartilhamos juntos, possa se reproduzir no Brasil inteiro. O PMDB é o maior partido de Minas. São 270 mil filiados e a representatividade do vice-governador do estado, 10 deputados estaduais, 7 deputados federais e 170 prefeitos. Com o resultado da convenção, o partido espera crescer ainda mais nas próximas eleições. O partido cresceu no conceito popular, cresceu na sua respeitabilidade, na sua credibilidade, o que nos faz acreditar que no pleito municipal do ano que vem nós deveremos chegar perto dos 250 prefeitos eleitos pela nossa legenda e que se a gente tiver outro tanto de vice-prefeitos, isso significa que o partido estará presente no executivo de mais da metade dos municípios mineiros. Além disso, devemos crescer muito a nossa representação nas câmaras municipais, o que vai nos fortalecer muito para as próximas eleições. Mas o que nos credenciou não foi o nosso tamanho, foi a nossa coerência e a capacidade de, depois do período militar, foi o período que ficamos mais tempo na oposição em Minas Gerais, durante 12 anos dos governos tucanos. Uma pesquisa realizada pelo IBOPE entre os últimos dias 17 e 21 mostrou que os nomes mais cotados para disputar a presidência da República em 2018 são bem conhecidos do eleitorado. Luiz Inácio Lula da Silva tem a maior proporção de eleitores cativos, aqueles que votariam nele para presidente com certeza, 23%. Aécio Neves alcança 15%. Marina Silva, 11%, Serra, 8%, Geraldo Alckmin, 7% e Ciro Gomes, 4%. O ex-presidente é também o nome mais conhecido, apenas 2% disseram não conhecê-lo o suficiente para opinar. A pesquisa de iniciativa do próprio Instituto entrevistou 2.002 pessoas com mais de 16 anos aptas a votar em 16 municípios de todas as regiões do país. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A seguir, no NTV News, 2 rapazes são presos suspeitos de furtar residência em Lagoa Formosa. Em Lagamar, bandidos arrombaram igreja e levaram todo o dinheiro das ofertas. Pista escorregadia provoca mais um acidente na BR-354. Em vigor há mais de 2 anos, a Recomendação 44 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça tem uma proposta simples: fazer o preso ler mais para ficar menos tempo na cadeia. Porém, apenas 3 presídios de Minas Gerais adotaram essa forma de estimular detentos a cumprir pena mais rapidamente: Itabira, Poços de Caldas e Governador Valadares, o que significa 2,1% das unidades prisionais do estado. Além deles, a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, a APAC, de Nova Lima, segue a recomendação segundo a qual a cada livro lido, resenhado e avaliado por uma comissão, o preso tem direito de abater 4 dias no cumprimento da sentença. Apesar de Minas Gerais ter uma população carcerária de 45.540 pessoas nos regimes fechado e semiaberto, apenas 671 presos se beneficiam da remissão de pena através da leitura.
Um rapaz de Belo Horizonte foi preso nesse domingo em Lagoa Formosa depois de ter arrombado e furtado uma residência na cidade. Um outro rapaz, que seria cúmplice na ação, também foi detido. Ele estava na delegacia de Patos de Minas esperando o amigo com uma advogada. O furto aconteceu em uma residência localizada no bairro Nossa Senhora do Rosário, em Lagoa Formosa. A Polícia Militar foi acionada no bairro Nossa Senhora do Rosário, onde, segundo informações, indivíduos haviam quebrado uma janela de uma residência e adentrado para o interior da mesma, vindo a furtar um aparelho de som e um DVD. Uma testemunha presenciou o furto, passou para a gente que era um indivíduo conhecido por Joed e o outro conhecido por Tebinha. A Polícia Militar começou o rastreamento pela cidade e conseguimos chegar a Joed, onde foi encontrado com o mesmo o aparelho de som e o aparelho DVD. Então o mesmo foi preso em flagrante delito e conduzido à delegacia de Polícia Civil. Foi conduzido à delegacia de Patos de Minas Joedir Runner Silva, de 27 anos, de Belo Horizonte, que visitava a casa de irmãos. O outro suspeito, o Ender Nunes Rosa, de 25 anos, foi indicado por uma testemunha e também foi detido. Para surpresa dos policiais, ele estava à espera de Joedir na porta da delegacia de Patos de Minas. O Ender, a gente fez aí diligências na Lagoa Formosa para tentar localizá-lo, porém não tivemos êxito. E para nossa surpresa, ao chegar na delegacia de Polícia Civil aqui de Patos de Minas, o mesmo estava aqui aguardando a chegada do seu companheiro. Foi dado voz de prisão para o Ender e o mesmo também apresentado ao delegado de plantão. O Ender tem diversas passagens. Em uma delas, ele foi preso ao assaltar uma mulher em frente a uma academia na rua Doutor Marcolino. Ele alegou que estava à espera de Joedir para ajudar o amigo. Ele veio aqui em Patos de Minas aqui para acionar um advogado para o companheiro dele. A gente chegou aqui e ele estava já ligando para a advogada. A igreja de Lagamar também foi assaltada nesse final de semana. A porta foi arrombada e os bandidos levaram todo o dinheiro da oferta. A ocorrência deixou a comunidade preocupada. Membros da paróquia Cristo Rei de Lagamar se depararam com uma situação lastimável na manhã deste domingo ao entrarem na igreja. O local havia sido arrombado na noite de sábado e a caixinha de ofertas foi furtada. Arrombar, levaram a nossa caixa de doação, nós não sabíamos quanto que tinha lá, mas é um fato assim que deixa a comunidade, deixa todos tristes, porque isso não era comum aqui na cidade. A cidade, quando aqui cheguei, era uma cidade tranquila, serena, não havia nem roubo, nem assassinato, e agora, infelizmente, eles não estão privando, não estão deixando nenhum local a ser como reserva. Estão entrando em igreja, prefeituras, em qualquer ambiente para assim roubar. E, infelizmente, foi um fato triste que a nossa comunidade se entristece com isso. A Polícia Militar foi acionada e está realizando os trabalhos para identificar e localizar o criminoso. Os moradores lamentaram o ocorrido. A gente ficou assim muito triste mesmo, porque na igreja, né, é muito lamentável uma coisa dessa. Nos últimos tempos tem acontecido muito de entrar em casas, roubar, furtar, e a comunidade está muito preocupada com essa questão. A polícia está desempenhada aí à procura, né, do arrombador para ver, né, de fato aonde chega e se de fato nós vamos chegar, né, realmente àquele que fez, né, esse delito, né, aconteceu, né, esse arrombamento, e que nós possamos, né, encontrar. A polícia está desempenhando, né, fazendo o seu papel, correndo atrás, e que, se Deus quiser, nós vamos encontrá-lo. Quem tiver informação deve avisar a polícia pelo 190 ou pelo 181. Mais um acidente na BR-354 alerta os motoristas para os perigos da pista molhada. Um caminhão perdeu o controle da direção e bateu em uma caminhonete. Por sorte, ninguém ficou ferido. A Polícia Militar alerta mais uma vez. A Polícia Militar registrou um acidente envolvendo 2 veículos na manhã desta segunda-feira. A colisão aconteceu na BR-354, quilômetro 247, próximo à Lagoa Formosa. O caminhão, que seguia sentido Patos de Minas, e a caminhonete sentido Carmo do Paranaíba foram parar no acostamento. Nenhuma pessoa ficou ferida. O caminhão estava sentido a Patos de Minas e a caminhonete sentido a Carmo do Paranaíba. Segundo informações aqui de ambos os motoristas, o caminhão ele trafegava atrás de outro caminhão e um veículo de passeio, quando esse caminhão que estava à frente dele foi entrar na estrada vicinal e reduziu a velocidade. Por estar a pista molhada, assim que ele foi reduzir a velocidade também e frear, o caminhão escorregou na pista e ele perdeu o controle. Para não bater na traseira dos 2 veículos, ele
tentou desviar, invadindo a contramão e colidindo lateralmente com a caminhonete e vindo a tombar fora da pista. Nenhum dos condutores e também uma das passageiras que estava no veículo caminhonete não teve ferimento, foram só mesmo danos materiais. Segundo informações da Polícia Militar, as condições da pista podem ter contribuído para ocasionar o acidente, visto que a mesma estava molhada. Além disso, o acúmulo de terra e sedimentos provenientes de estradas vicinais deixam a via escorregadia. Nestes trechos, os condutores precisam ter mais cuidado para evitar acidentes. Para os motoristas reduzirem a velocidade, terem mais atenção, porque essas primeiras chuvas que vêm, elas vêm e quando elas molham as pistas ficam muito escorregadias, por vários fatores. Sujeira por óleo, sujeira por, às vezes, carga que cai na pista, sujeira quando há estradas vicinais, os veículos que saem dessas estradas vicinais, elas sujam a pista com lama e aí, por ser uma chuva, às vezes, muito branda, essa pista demora a ser lavada, então aquela lama fica no asfalto, provocando, às vezes, o escorregamento de veículos e provocando acidentes. Tempo e temperatura. Oferecimento. Sorteio de prêmios. São 5 books e mais 5 super posters. Participe. Estúdio New Color. A chuva pode continuar a cair nesta terça-feira na região e a temperatura deve ficar amena. Confira os detalhes na previsão da meteorologia. Terça-feira de tempo nublado com possibilidade de pancadas de chuva em Patos de Minas. O índice ultravioleta registra 13 e é considerado extremo. A temperatura amanhã fica entre 21 e 28 graus. Máxima de 27 graus em Coromandel. Em Carmo do Paranaíba, Tiros, Cruzeiro da Fortaleza e Lagamar, os termômetros alcançam até 28 graus. As temperaturas globais em 2015 estão bastante acima das registradas no ano passado, que foi o mais quente já registrado. Ou seja, pelo andar da carruagem, teremos um novo recorde de temperatura anual. Dos 10 meses quentes do ano, 6 aconteceram em 2015, setembro, fevereiro, março, agosto, junho e maio. Com o objetivo de fortalecer o controle sanitário e aumentar a fiscalização, o transporte de aves em Minas Gerais passou a ser feito obrigatoriamente com a Guia de Trânsito Animal, emitido exclusivamente pelo IMA. A nova portaria vale para todo o trânsito, seja interestadual ou intermunicipal, das aves de descarte. Assim, não serão válidas as guias emitidas por veterinários habilitados. Nós vamos para um intervalo e na volta você vai ver que rapaz de 24 anos é morto no fim de semana em Patos de Minas. Residência é alvejada com dezenas de tiros na tarde desse domingo. Carnes processadas como bacon, salsichas e presunto causam câncer, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Segundo um novo relatório, 50 gramas de carne processada por dia, o equivalente a menos de 2 fatias de bacon, aumenta em 18% a chance de desenvolver o câncer coloretal. A carne vermelha, por sua vez, é provavelmente cancerígena, mas as evidências ainda são limitadas. A OMS, porém, disse que a carne traz benefícios para a saúde. Sabe-se que ela tem valor nutricional e também é uma importante fonte de ferro, zinco e vitamina B12. Jovem de 24 anos é assassinado na porta de casa no bairro Jardim Esperança. Ele foi atingido por 2 tiros na cabeça na noite de sábado. Foi o segundo homicídio em Patos de Minas em apenas uma semana. Washington José da Silva Fortes estava em casa na rua Sassafrás, no bairro Jardim Esperança, quando ouviu alguém chamar. Ao abrir o portão, ele foi recebido com tiros na cabeça. O jovem de 24 anos foi socorrido por terceiros. No meio do caminho, passou para uma ambulância do Corpo de Bombeiros, mas o estado de saúde era grave e ele chegou ao hospital regional já sem vida. Pessoas que estavam no local, que é a mãe da vítima, e outras pessoas passaram informação de que um cidadão chamou a vítima pelo nome. A vítima foi até a rua, onde foi atingida por um disparo de arma de fogo na região craniana. Após isso, esse autor
entrou em um carro de cor prata e fugiu. Peritos da Polícia Civil recolheram pelo menos 3 cápsulas de pistola 380 no local. Testemunhas informaram que o atirador fugiu em um carro em companhia de uma mulher. Rastreamentos estão sendo feitos e a Polícia Militar já tem pistas dos autores. A própria mãe passou a informação de quem seria o autor e a pessoa que deu fuga também no momento do disparo de arma de fogo. Tanto o Arley quanto a Letícia foram citados pela mãe como sendo reconhecidos no local como o Arley, o autor do disparo, e a Letícia, a pessoa que estava dirigindo o carro. Washington já tinha passagens pela polícia e um mandado de prisão em aberto. A vítima ela tinha 2 passagens por furto, 2 passagens por tráfico de drogas, isso em inquéritos em aberto, e também estava com mandado de prisão em aberto. Olha, na tarde desse domingo, uma residência também no Jardim Esperança foi alvejada por dezenas de tiros. As marcas ficaram no muro, no portão e nas paredes da casa. 8 pessoas estavam no local, mas ninguém ficou ferido. No portão da casa da Rua dos Cedros, no bairro Alto da Colina, muitos buracos de bala. Além dele, o muro e paredes da residência ficaram cravejados pelos disparos. Testemunhas deram conta de que 3 pessoas em motocicletas teriam participado do atentado. Bom, segundo os moradores da residência, apareceram alguns motociclistas com seus respectivos garupeiros, e efetuaram vários disparos na residência, chegando inclusive a subir no muro com o intento de atingir alguém que estava no interior da residência, mas não foi passado para a gente quem seria respectivo alvo deles. O fato aconteceu no início da tarde desse domingo. De acordo com relatos dados à Polícia Militar, os atiradores ainda subiram em um muro da casa ao lado para disparar. A parede da residência também ficou cravejada. O muro da casa vizinha também foi atingido. Segundo informações, 8 pessoas, sendo elas 5 jovens, estavam dentro da casa. Além delas, uma criança de colo também estava no local no momento do atentado. Por sorte, ninguém se feriu. As vítimas contaram à polícia que fugiram pulando o muro das casas ao lado. As informações ainda dão conta de que o portão de uma residência acima da alvejada nesse domingo foi alvo no sábado. O portão já está remendado com durepox. A arma usada pode ter sido uma calibre 45. A Polícia Militar fazia diligências para localizar os veículos usados no ato. A gente está trabalhando aí com informações, esperando denúncias, e também já estamos com o patrulhamento local, tentando identificar os possíveis autores. Peritos da Polícia Científica estiveram na residência e recolheram 9 cápsulas de pistola 9mm e 20 cápsulas de .380. A polícia não confirmou a motivação do atentado. A cápsula foi recolhida, foi repassada à perícia, para dar prosseguimento aos trabalhos, e parece que foi de arma automática, aproximadamente 30 ou 40 disparos, que foram contados lá os sinais do muro. Levantamento realizado pela Associação Brasileira de Trabalho Temporário nos meses de agosto e setembro mostra que o número de vagas temporárias será 20% menor no último trimestre de 2015 em relação ao mesmo período do ano passado. O mercado contratou 377.502 trabalhadores temporários em outubro, novembro e dezembro de 2014. Para este ano, a previsão é de 302 mil contratações. O cenário recessivo, aliado à inflação elevada, tem pesado sobre o mercado de trabalho. Além disso, a forte crise política também mina a confiança de empresários e consumidores, reduzindo gastos e investimentos. A situação de Patos de Minas você confere na edição de amanhã. No próximo bloco do NTV News, bancários de Patos de Minas decidem aceitar a proposta de reajuste oferecida pela FENABAN e greve pode acabar na terça. Idoso de 79 anos espera mais de 5 horas por atendimento na UPA 3. A data de início para os patrões começarem a emitir a guia de pagamento do Simples Doméstico foi adiada para 1º de novembro, de acordo com a Receita Federal. Já o prazo para registrar empregados domésticos no site E-Social permanece inalterado e termina no dia 31 de outubro. O cadastro é necessário para que possa recolher o FGTS e outros encargos que começaram a valer neste mês.
O pagamento de dívidas será a principal destinação do 13º salário neste ano, segundo pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Esta foi a resposta de 74% dos 1.037 brasileiros entrevistados. A quitação de débitos apareceu no topo da lista também nos 2 anos anteriores, mas o percentual cresceu 8,2% na comparação com 2014, quando 68% indicaram a utilização para o dinheiro extra. Uma aposentada de 71 anos ficou revoltada ao ter que brigar por atendimento na UPA Porte 3. O marido dela, de 79 anos, esperou mais de 5 horas por atendimento, mesmo com encaminhamento de urgência feito por um médico da prefeitura. O choro é de indignação. Dona Maria de Lourdes, de 71 anos, enfrentou uma verdadeira batalha para que o marido, Antônio Cristino Neto, de 79, fosse atendido na UPA Porte 3. Só depois de quase 5 horas que o idoso foi atendido. O problema foi a dificuldade de ficar esperando, o nervoso que dá na gente, de a gente ficar com a urgência na mão, chega e passa por cima da conversa do médico. Porque você está com o encaminhamento de um médico para ser atendido, chegar e internar, não tinha que esperar. E eu estou aqui 5 horas. Agora que ele foi atendido, ainda vai fazer exame de sangue. Não sei se vai ficar internado para tomar esse soro, porque ele está desidratado, ele perdeu 6 quilos. O idoso apresentava um quadro de desidratação e vem se tratando de uma trombose com risco de embolia pulmonar. Ele consultou em uma unidade de saúde na manhã de segunda-feira e recebeu encaminhamento de urgência, mas não conseguiu ser atendido rapidamente, como previa a guia médica. Levei no Dr. Federico, lá no Panorâmico. Ele tem diabetes, ele tem marca-passo, ele tem essa trombose agora, que está mais preocupando é a trombose, e essa desidratação. Eu não sei por que ele desidratou também. Ele está desidratado, ele tem que hidratar, a senhora vai levar, eu vou fazer um encaminhamento aqui, a senhora vai chegar lá, ele não vai demorar para ser atendido e ele vai tomar um soro, fazer uma lavagem e tomar um soro. Dona Maria de Lourdes teve que chamar a imprensa e a polícia, além de brigar com funcionários para poder ter o marido atendido. Tinha que brigar, vai chamar vocês, chamar a polícia. Agora a aposentada quer que outras pessoas não passem pelo que ela e o marido passaram. Eu já vi uma vez que eu dei dengue, quebrei meu pé, não precisei disso aqui não. Fui no regional, fiz cirurgia. Eu achava que tinha que ter um tratamento, umas pessoas com mais humana, sabe? Assim, mais humana, que trata essas pessoas, que é um velho de 80 anos, eu 71 anos, ficar esperando 5 horas para ser atendido, com a urgência na mão. Agora eu espero que isso para mim seja, eu não quero precisar disso mais não, mas para outras pessoas que for vir aqui, se Deus quiser, tem que ter um tratamento melhor. Dureza. Em assembleia que terminou agora há pouco, os bancários de Patos de Minas decidiram aceitar a proposta de reajuste da FENABAN feita na sexta-feira. A greve pode acabar amanhã. Mais informações com o repórter Edivar Santos. Edivar. Pois é, já são 20 dias de greve dos bancários em todo o Brasil. Patos de Minas também, todas as agências bancárias, houve adesão à greve. E depois de intensa negociação entre os grevistas e a Federação Nacional dos Bancos, chegou-se ao acordo então de reajuste salarial de 10% e 14% para o Vale Alimentação. Os bancários reivindicavam 16% de reajuste salarial. E em assembleia aqui de Patos de Minas, a decisão foi então pelo fim da greve, né? Eu estou aqui ao lado do Ivan Gomes. Como é que ficou então a situação, Ivan? Os bancários decidiram pelo fim da greve, por aceitar então esse reajuste de 10%? Então, nós tivemos a assembleia aqui, como também está acontecendo no país inteiro, e cada sindicato define de forma soberana em suas assembleias. A assembleia que definiu pela aceitação da proposta geral, que é de 10% de reajuste no salário e em outras verbas e 14% nos tiques. Entendemos que foi
apesar do ganho real ser pequeno, nós saímos de uma proposta de 5,5%. Então, entendemos que avançamos. Então, a Assembleia aqui aprovou por maioria absoluta a aprovação e o fim da greve. Agora, amanhã, nós estaremos vendo o resultado nacional. Se for pela aceitação, termina-se a greve a nível nacional. E se for pela rejeição a nível nacional, a gente segue a maioria e continuaria o movimento. Mas acreditamos que não. Nós acreditamos que o movimento para amanhã. Ou seja, ainda não se tem essa certeza de que em Patos de Minas os bancos irão abrir então amanhã com o final da greve. Então, nós temos, aqui foi aprovado, mas nós temos o resultado nacional. Então, amanhã de manhã nós já saberemos. Agora, Ivan, em relação à questão da reposição das horas paradas, como é que ficou a situação? Então, ficou melhor do que a redação do ano passado, que agora nós vamos fazer a reposição das horas paradas do dia 5 agora até o dia 15 de dezembro, e compensando no máximo 1 hora por dia. Então, foi satisfatório e o comando orientou a aceitação da proposta. Havia uma questão também em relação a contratações, como é que ficou isso? Infelizmente, as contratações, principalmente aí dos bancos do Brasil e da Caixa, a gente não conseguiu nesse acordo, mas tem as mesas específicas que vão estar discutindo com os bancos aí durante o próximo ano aí, a possibilidade de mais contratações. De maneira geral, o comando de greve avalia como positiva o resultado. Então, nós também consideramos que foi positivo, tendo em vista nós saímos de uma proposta de 5,5% e chegarmos a 10%. Okay, obrigado aqui ao Ivan Gomes Caetano, que é presidente do Sindicato dos Bancários aqui de Patos de Minas. Portanto, amanhã ainda há essa dúvida se os bancos aqui em Patos de Minas irão ou não abrir em horário normal. Como o Ivan acabou de dizer, ainda vai depender ainda do resultado do comando de greve em São Paulo. Edivar Santos para o jornalismo da NTV. Obrigado, Edivar. E uma última informação, mais um acidente foi registrado no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Marechal Floriano. Uma motocicleta a motocicleta que trafegava pela Avenida Getúlio Vargas, bateu em um veículo que dirigia em direção à Rua Major Gotti, que se dirigia em direção à Major Gotti pela Rua Marechal Floriano. O condutor da motocicleta ficou ferido, o Genésio Fonseca, de 56 anos, assim como a passageira da motocicleta, a Fátima, de 48 anos. Nós acompanhamos ali o trabalho de resgate do SAMU e do Corpo de Bombeiros. É mais um acidente registrado nesse cruzamento que tem feito muitas vítimas em Patos de Minas. Nós já registramos pelo menos 3 acidentes com mortes nesse cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Marechal Floriano. Os moradores das imediações e as pessoas que utilizam esse cruzamento, que passam ali muitas vezes, estão indignados com a situação. Eles querem uma solução, eles querem mais sinalização para que esses acidentes não continuem a ocorrer dessa forma. Os detalhes do resgate e de mais esse acidente você acompanha no programa Gui Boaventura de amanhã. O NTV News dessa segunda-feira fica por aqui. Outras informações amanhã às 11h30 no 30 Minutos. Boa noite e um ótimo início de semana para você.